Êxodo, capítulo 18. Jetro, sacerdote de Midian, sogro de Moisés, ouviu todas as coisas que Deus tinha feito por Moisés e por Israel, seu povo. Ouviu como o Senhor havia tirado Israel do Egito. Jetro, sogro de Moisés, foi até ele, levando consigo Zípora, a mulher de Moisés, depois que este a havia enviado até ele, juntamente com os 2 filhos dela. Um dos filhos se chamava Gerson, pois Moisés tinha dito: fui peregrino em terra estranha. O outro se chamava Eliezer, pois Moisés tinha dito: o Deus de meu pai foi a minha ajuda e me livrou da espada de Faraó. Jetro, o sogro de Moisés, juntamente com os filhos e a mulher deste, veio a Moisés no deserto onde estava acampado, junto ao monte de Deus. E Jetro mandou dizer a Moisés: eu, seu sogro Jetro, estou chegando com a sua mulher e os seus 2 filhos. Então Moisés foi ao encontro do sogro, inclinou-se e o beijou, e, indagando pelo bem-estar um do outro, entraram na tenda. Moisés contou a seu sogro tudo o que o Senhor havia feito a Faraó e aos egípcios por amor de Israel, e todas as aflições que enfrentaram no Egito, e como o Senhor os havia livrado. Jetro ficou contente com todo o bem que o Senhor havia feito a Israel, livrando-o das mãos dos egípcios, e disse: bendito seja o Senhor que libertou vocês das mãos dos egípcios e da mão de Faraó. Agora sei que o Senhor é maior do que todos os deuses, porque livrou este povo das mãos dos egípcios, quando agiram arrogantemente contra o povo. Então Jetro, sogro de Moisés, ofereceu um holocausto e sacrifícios a Deus. E Arão e todos os anciãos de Israel vieram para comer com o sogro de Moisés na presença de Deus. No dia seguinte, Moisés sentou-se para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés desde a manhã até o pôr do sol. Quando o sogro de Moisés viu tudo o que ele fazia ao povo, perguntou: que é isto que você está fazendo ao povo? Por que você fica sentado sozinho e todo o povo está em pé diante de você desde a manhã até o pôr do sol? Moisés respondeu ao seu sogro: é porque o povo vem a mim para consultar a Deus. Quando eles têm alguma questão, vem a mim, para que eu julgue entre um e outro, e eu lhes dou a conhecer os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que você está fazendo. Com certeza todos ficarão cansados, tanto você como este povo que está com você. Isso é pesado demais para você. Você não pode fazer isso sozinho. Escute agora o que eu vou dizer. Eu o aconselharei, e que Deus esteja com você. Represente o povo diante de Deus, leve as suas causas a Deus. Ensine-lhes os estatutos e as leis e faça com que conheçam o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. Procure entre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens que amam a verdade e odeiam a corrupção. Coloque-os como chefes do povo, chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10, para que julguem este povo em todo o tempo. Toda causa grave trarão a você, mas toda causa pequena eles mesmos julgarão. Assim será mais fácil para você, e eles o ajudarão a levar essa carga. Se você fizer isto, e se essa for a ordem de Deus, então você poderá suportar, e também todo este povo voltará em paz ao seu lugar. Moisés atendeu às palavras de seu sogro, e fez tudo o que este lhe tinha dito. Escolheu homens capazes de todo Israel, e os constituiu por chefes sobre o povo, chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Estes julgaram o povo em todo o tempo. A causa grave trouxeram a Moisés, e toda a causa simples eles mesmos julgaram. Então Moisés se despediu de seu sogro, e este voltou para sua terra. Capítulo 19. No 3º mês depois da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no 1º dia desse mês, eles chegaram ao deserto de Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto de Sinai, no qual acamparam. Ali Israel acampou em frente ao monte. Moisés subiu para encontrar-se com Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: assim você falará à casa de Jacó, e anunciará aos filhos de Israel: vocês viram o que fiz aos egípcios e como levei vocês sobre asas de águia e os trouxe para perto de mim. Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. São estas as palavras que você falará aos filhos de Israel. Moisés foi,
Chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas estas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Então todo o povo respondeu a uma só voz: Tudo o que o Senhor falou faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. O Senhor disse a Moisés: Eis que virei a você numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar com você, e para que também creiam sempre em você. Porque Moisés tinha anunciado as palavras do povo ao Senhor. E o Senhor disse a Moisés: Vá ao povo e consagre-o no dia de hoje e amanhã, que eles lavem as suas roupas e estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. Marque ao redor do monte limites para o povo, dizendo: Tomem cuidado para não subir o monte, nem tocar a sua extremidade. Todo aquele que tocar o monte será morto. Mão nenhuma tocará nele. Se o fizer, será apedrejado ou flechado. Quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Quando soar longamente a trombeta, então subirão o monte. Moisés desceu do monte para junto do povo e consagrou o povo, e lavaram as suas roupas. E Moisés disse ao povo: Estejam prontos no terceiro dia, que até lá ninguém tenha relações com a sua mulher. Ao amanhecer do terceiro dia houve trovões e relâmpagos. Uma espessa nuvem cobriu o monte, e ouviu-se um forte som de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial tremeu de medo. E Moisés levou o povo para fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor havia descido sobre ele em fogo. A fumaça subia como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia com violência. E o som da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava, e Deus lhe respondia no trovão. O Senhor desceu sobre o monte Sinai, sobre o alto do monte. O Senhor chamou Moisés para o alto do monte, e Moisés foi até lá. E o Senhor disse a Moisés: Desça e avise ao povo que não ultrapasse o limite até o Senhor para vê-lo, para evitar que muitos deles sejam mortos. Também os sacerdotes que se aproximam do Senhor devem se consagrar, para que o Senhor não se volte contra eles. Então Moisés disse ao Senhor: O povo não poderá subir o monte Sinai, porque tu nos advertiste, dizendo: Marque limites ao redor do monte e consagre-o. E o Senhor respondeu: Vá, desça, depois você subirá, e Arão virá com você. Porém os sacerdotes e o povo não devem ultrapassar o limite para subir ao Senhor, para que Deus não se volte contra eles. Então Moisés desceu ao povo e lhe disse tudo isso. Capítulo 20. Então Deus falou todas estas palavras: Eu sou o Senhor, seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não tenha outros deuses diante de mim. Não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tome o nome do Senhor, seu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembre-se do dia do sábado, para o santificar. 6 dias você trabalhará e fará toda a sua obra, mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem o seu filho, nem a sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu animal, nem o estrangeiro das suas portas para dentro. Porque em 6 dias o Senhor fez o céu e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honre o seu pai e a sua mãe, para que você tenha uma longa vida na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá. Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho contra o seu próximo. Não cobice a casa do seu próximo. Não cobice a mulher do seu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Todo o povo presenciou os trovões, os relâmpagos, o som da trombeta e o monte fumegante. E o povo, observando, tremeu de medo e ficou de longe. Disseram a Moisés: Fale-nos você e ouviremos, porém não fale Deus conosco para que não morramos. Moisés respondeu ao povo: Não tenham medo,
Deus veio para provar vocês e para que o seu temor esteja diante de vocês, a fim de que não pequem. O povo estava de longe, em pé. Moisés, porém, se aproximou da nuvem escura onde Deus estava. Então o Senhor disse a Moisés: Assim você dirá aos filhos de Israel: Vocês viram que dos céus eu lhes falei. Não façam deuses de prata ao lado de mim, nem façam para vocês deuses de ouro. Façam um altar de terra para mim e sobre ele vocês sacrificarão os seus holocaustos, as suas ofertas pacíficas, as suas ovelhas e os seus bois. Em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, virei até vocês e os abençoarei. Se vocês fizerem um altar de pedras para mim, não o façam de pedras lavradas, pois, se fizerem uso de ferramentas, vocês terão profanado o altar. Nem subam ao meu altar por degraus, para que ali não seja exposta a sua nudez. Provérbios de Salomão, capítulo 2. Meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no seu coração os meus mandamentos, se você der ouvidos à sabedoria e inclinar o seu coração ao entendimento, sim, se você pedir inteligência e gritar por entendimento, se buscar a sabedoria como a prata e a procurar como se procuram tesouros escondidos, então você entenderá o temor do Senhor e achará o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem o conhecimento e a inteligência. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. É escudo para os que andam com integridade, guardando as veredas da justiça e conservando o caminho dos seus santos. Então você entenderá a justiça, o juízo e a equidade, todas as boas veredas. Porque a sabedoria entrará no seu coração e o conhecimento será agradável à sua alma. O discernimento o guardará e o entendimento o protegerá. A sabedoria o livrará do caminho do mal e do homem que diz coisas perversas, dos que abandonam as veredas da retidão para andarem pelos caminhos das trevas, dos que têm prazer em fazer o mal e se alegram com as perversidades dos maus, cujas veredas são tortuosas e que se desviam em seus caminhos. A sabedoria também o livrará da mulher adúltera, da estranha que lisonjeia com palavras, que abandona o amigo da sua mocidade e se esquece da aliança do seu Deus, porque a casa dela se inclina para a morte e as suas veredas conduzem para o mundo dos mortos. Todos os que se dirigem a essa mulher não voltarão e não encontrarão as veredas da vida. Tendo a sabedoria, você andará pelo caminho dos homens de bem e guardará as veredas dos justos, porque os retos habitarão a terra e os íntegros permanecerão nela. Mas os perversos serão eliminados da terra e os infiéis serão dela arrancados.